Oi gente, eu sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e aqui estamos nos meados de junho já. Eu estou viajando, então desculpa, quarto de hotel, né? Mas estou em casa hoje à noite, meia-noite, mas não queria deixar de dar para você uma retrospectiva dessas coisas que têm acontecido no mercado, no mundo afora, que afetam nossos investimentos. O acordo entre os Estados Unidos e México para evitar tarifas comerciais. Se lembra fim da semana passada que Trump estava ameaçando e finalmente México disse ok, a gente vai cooperar muito bem, né? Então vem um acordo isso sobre uma disputa sobre imigração ilegal, impulsionou os mercados norte-americanos e mundiais na segunda-feira. S&P 500 subiu para uma quinta sessão, o Dow subiu pelo sexto dia consecutivo. Mas os mercados de ações norte-americanos terminou em baixa na terça-feira e depois também na quarta-feira, marcando o fim da euforia que durou mais de uma semana por volta da expectativa de redução em breve nas taxas de juros. Eu acho que ainda vem, né? Mas eu acho que toda a euforia já passou, né? Vai vir tipo uma ondazinha, né? Quando finalmente entrar em vigor. Mas vamos ver que talvez já o preço já está dentro do mercado. O aumento em preços de petróleo devido aos ataques contra dois petroleiros na costa do Irã deu um impulso aos índices de ações dos Estados Unidos na manhã de quinta-feira, que tinham ficado negativos durante a noite, né? Os mercados dos Estados Unidos caíram na sexta-feira, com os fabricantes de chips de computadores sofrendo o impacto depois que a Broadcom se abrir seu computador vai ter um chip de Broadcom, especialmente esses modem. Mas o Broadcom reduziu suas previsões de vendas anuais após a proibição americana de exportar para a Huawei. Né? O Broadcom sempre está vendendo para a Huawei agora está proibida, então vai baixar as ações. A ações entrou em queda, a ação de Broadcom entrou em queda de mais de 6%, arrastando muitas outras do setor também para baixo, né? Mas vem esse negócio que é o imprevisto, assim, nunca se sabe quando vai acontecer uma coisa com a ação individual que você está negociando, e como é que você vai saber antes, né? E é por isso que a gente usa os índices. Os índices S&P 500 são 500 ações, né? Assim é muito melhor para evitar esses contratempos. Índices dos Estados Unidos mais altos essa semana. O Dow subiu 0,4%, S&P 500 subiu 0,6%, meio por cento, né? Nasdaq subiu 0,7%. O ganhador, né? Por 2 décimos de 1%. Então quase lateral essa semana, leve subida. Ações subiram globalmente depois que o presidente Trump suspendeu os planos de tarifas para o México. Títulos, lógico, caíram junto com ouro e iene à medida que a busca por refúgios diminui. Então, investidores arriscando mais, então eles vão para ações, né? Buscando refúgio, eles fogem dos refúgios para entrar de volta em risco. Que são mais as ações, né? À medida que os protestos e greves em Hong Kong abaixam as ações asiáticas, o contágio se espalhou para a Europa e para os futuros de ações dos Estados Unidos na quarta-feira, encerrando assim uma subida global de 7 dias em ações. Vai ter essas subidas, mas sempre vai ter a onda contrária, né? Sempre vai ter alguma coisa que mesmo que não seja muita coisa, né, já tá tempo demais, já passou tempo demais e tá na hora para um equilíbrio que vai ter que ter. Mas isso não quer dizer que a tendência autista já tenha acabado. Sobretudo, né?
tempo prolongado, não é corrida curta, é corrida de longo prazo. Os mercados asiáticos e europeus caíram na sexta-feira quando a China registrou números de produção industrial abaixo do esperado para o ano. A produção industrial cresceu somente 5% em vez de 5,5%, que foi o consenso dos analistas. E quando abaixo tudo isso por 0,5%, né, gente, então já está procurando razão para alterar os mercados. Mercados europeus misturados, Itália subiu 1,2%, Espanha baixou 0,5%, Istambul caiu 3% e 1/3, 3,33%. Das Américas também misturados, a Bolsa Mexicana baixou 0,4%, a Bovespa subiu 0,2%, Santiago de Chile subiu 2,2%, índice de Argentina, não sei o que aconteceu na Argentina, mas subiu 13,5%, 13,5%. Parabéns à Argentina, né? Da Ásia, por maior parte mais altos, da China subiu quase 2%, 1,9%. Somente os índices da Índia e da Malásia baixaram 0,4% e 0,6% respectivamente. Uma dúzia de empresas, inclusive Visa, Mastercard, PayPal e Uber, estão apoiando Facebook, que está preparando o lançamento. Nós já temos falado há umas 2 semanas sobre isso, preparando o lançamento de uma nova criptomoeda chamada Libra. Agora sabemos o nome. Estas empresas investirão perto de 10 milhões de dólares cada um em consórcio que administrará a nova moeda digital. Esse novo imperador, o Mark Zuckerberg, agora ele está querendo dominar o setor da nova face de dinheiro, né, que é a criptomoeda, e já começa em aliança com os maiores meios de pagar, maiores e mais desejadas empresas com produtos que todo mundo quer comprar. Né? Ele está fazendo, em vez de, eu acho que eu vou lançar uma criptomoeda, legal, mas ele já entra em parceria com esses grandes meios de pagamento, e Uber, que vai aceitar uma coisa nova, assim, coisa que quebra as tradições, né? Então, puxa, é muito esperto isso. Ganhos de Bitcoin para a semana, 8,1% para 8.615 dólares a cada moedinha de Bitcoin. Sinais positivos para a economia dos Estados Unidos. A América Corporativa investiu um volume recorde de dinheiro em aquisições em 2018, aumentando quase 15%, né? Os gastos com dividendos aumentaram modestamente também, né? Vai ter que dividir com os investidores, e também o investimento empresarial em itens geradores de empregos saltou 12% em 2018, mas esses relatórios são de longo prazo, então são só de um ano, né? Então vai ter, agora estamos vendo alguns sinais de desaceleração nas economias, e isso vai só sair. Nós vamos comparar esses números com 2019, né? A dívida coletiva da América Corporativa continua alta, né? Essa dívida total de 5,65 trilhões de dólares no final de 2018. Aumento de dívida foi apenas por 80 bilhões de dólares em relação a 2017, e é o ritmo mais lento desde 2009. Então parece que eles estão vendo, tá na hora de começar a reduzir essa dívida. Mas se ocorrer uma recessão em 2020 e 2021, muitas empresas estarão atendendo uma enorme quantidade de dívida que eles vão lutar para pagar. Algumas provavelmente entrarão em falência com todo esse nível de dívida que tem. O setor manufatureiro da Coreia do Sul está exposto a uma cadeia de suprimento global estressada, algo que tem derrubado sua moeda abaixo de mais de 2 anos. Investidores estão usando a Coreia do Sul como proxy para apostar nos custos econômicos de uma guerra comercial prolongada entre os Estados Unidos e a China. Quer dizer, a Coreia do Sul é um país dos mais afetados por essa guerra. Se acabar essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, então a economia
e trade, assim, negócio, importação e exportação da Coreia do Sul vai beneficiar. Se continuar prolongado esse negócio, então vai baixar, né? Então, Coreia do Sul é tipo, você pode investir aí apostando se a guerra comercial vai acabar, você pode apostar que vai melhorar a situação por aí. Então os investidores estão prestando atenção por aí. O governo dos Estados Unidos acumulou um déficit de 208 bilhões de dólares em maio, somente em maio, arrecadando 232 bilhões de dólares. Gastou o governo a 440 bilhões durante o mês. Então ganhou 232 bilhões de dólares, gastou 440. Gente, a gente não pode viver dessa maneira. Você tem família ou sozinho, assim, solteiro, quem sabe, né? Você não pode gastar quase o dobro do que você recebe em salário durante o mês, mas os governos, eles continuam fazendo isso. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o governo federal gastou mais de 3 trilhões de dólares ao longo de somente os primeiros 8 meses do ano fiscal. Esses Estados Unidos estão gastando, eu acho que com mais de 23 trilhões de dólares de dívida. Deve ser mais do que isso. Os preços de títulos dos Estados Unidos subiram quinta e sexta-feira, puxando os níveis de rendimento ainda mais baixos. Movimento, se lembra, depois daquela fuga de refúgio, agora, né, começou a baixar as ações depois dessa, assim, os ataques contra os petroleiros, e de repente os títulos vão subindo também, né, baixando o rendimento. Esse movimento foi boiado por expectativas de investidores que em breve virão cortes na taxa de juros. A reunião do Federal Reserve Federal dos Estados Unidos será realizada na semana que vem. O rendimento da nota de 2 anos caiu 5,7 pontos base para seu nível mais baixo desde dezembro de 2017. Continua a cair. Uma redução na taxa principal parece cada vez mais provável. Se fizer, a Reserva Federal dos Estados Unidos não estará sozinha, pois os bancos centrais de muitos outros países já têm baixado suas taxas. Então parece que é a onda global que está fazendo. A produção diária de petróleo dos Estados Unidos aumentou por 2,2 milhões de barris em 2018, o maior aumento anual em um único país. Isso foi um aumento, não uma produção total. A bacia Permiano no oeste de Texas foi responsável por quase todo o crescimento da produção do planeta, né? Incrível o crescimento de produção por aí. A produção dos Estados Unidos subiu por mais de 7 milhões de barris por dia desde 2012. Somente esse acréscimo é equivalente a todas as exportações da Arábia Saudita, né? Antigamente, assim, o rei de petróleo, né, que dominando o mundo, a decisão da Arábia Saudita pode afetar o preço do mundo, mas agora somente o acréscimo dos Estados Unidos desde 2012 é mais do que a exportação toda da Arábia Saudita. A produção de petróleo dos Estados Unidos deve subir para um recorde de 3,4 milhões de barris por dia até o final de 2019 e para 14,3 milhões de barris até o final de 2020. Espera-se que o Texas ultrapasse os 5 milhões de barris diários de petróleo, mais do que qualquer outro membro da OPEP, menos a Arábia Saudita. Todo esse petróleo dos Estados Unidos está contribuindo para um excesso de oferta, né? Os outros países, a OPEP está dizendo, vamos ter que cortar a produção realmente para manter os preços mais altos, mas os Estados Unidos produz, tem um excesso de oferta agora, que na semana passada mandou o petróleo bruto para um mercado de baixa, né? Desculpa, parece que aqui fora tá em manutenção da grama, eu espero que não está arruinando o áudio aqui. Os touros de petróleo, pessoas que pensaram que o petróleo ia subir em 2020, eles acharam que aconteceria um aumento prolongado de preços, pensaram que a produção de petróleo deveria diminuir, né? A produção deveria diminuir enquanto a demanda aumentaria, né? Mas eles não estavam prevendo esse aumento em produção de Texas, dos Estados Unidos. Muitos previram
um preço de $100 por barril de petróleo, mas ao invés disso a OPEP vai ter que lutar para manter os preços de petróleo acima de $65 por barril em 2019 e 2020. O petróleo internacional Brent tem caído cerca de 15% desde o final de abril para cerca de $63 o barril. Petróleo dos Estados Unidos está por volta de $53, é uma queda de 20% desde o final de abril. A demanda é menos em face de um aumento de estoques, claro que isso vai baixar os preços. Na quinta-feira, após 2 petroleiros terem sido atacados no Golfo de Oman, futuros de petróleo bruto dos Estados Unidos, claro, aumentaram 3% e Brent perto de 4%. Apesar desses aumentos, futuros do petróleo bruto dos Estados Unidos retomaram sua tendência baixista prévia aos ataques dos petroleiros, registrando uma perda semanal. Os ataques aconteceram nos estreitos de Hormuz, onde passam 30% do petróleo bruto do mundo, e até esse momento ninguém sabe. Os Estados Unidos estão culpando o Irã, mas o Irã diz: a gente não fez, mas eles estavam vistos tirando uma mina não explodida do casco de um desses navios. Então, será que... Por que eles estariam envolvidos se não fossem eles, né? Estados Unidos e Polônia assinaram vários acordos, incluindo a extensão de um contrato de gás natural liquefeito. O propósito do acordo é de enfraquecer o controle da Rússia sobre o setor de energia da Polônia. Os contratos futuros de petróleo mais baixos para esta semana: o petróleo bruto dos Estados Unidos baixou 3%, International Brent baixou 2,2%. A indústria de ouro na África do Sul perdeu seu status de líder continental para Gana. A África do Sul liderou a produção mundial de ouro por um século e extraiu 50% do ouro extraído até hoje. Agora é o segundo maior produtor de ouro na África. A China ampliou a onda de compra de ouro, aumentando as reservas pelo sexto mês consecutivo, com a guerra comercial com os Estados Unidos, prejudicando as expectativas de crescimento e impulsionando a demanda por diversificação. O Banco Central da China adquiriu 70 toneladas de ouro desde setembro. Com o quarto ganho semanal em seguida, o ouro superou o nível de $1.350 pela primeira vez desde abril de 2019. Metais preciosos misturados durante a semana, ouro subiu só 0,1%, encerrando a semana em $1.342. Prata baixou quase 1%, no 0,9%, caindo de volta abaixo do nível de $15 para $14,94. Hong Kong passou por uma nova crise política na noite de domingo. Mais de 500 mil pessoas saíram às ruas para manifestar e impedir uma lei de extradição que permitiria que suspeitos fossem enviados à China para serem julgados. Por que eles não querem ir para a China para serem julgados? Não sei, né? Hong Kong experimentou greves em massa essa semana. Os milhares de trabalhadores enfrentaram tempestades violentas e tempestuosas para promoverem novos protestos contra aquela lei de extradição. E parece que as últimas notícias que eu vi o governo de Hong Kong rejeitou essa lei de extradição. Então eles sentiram essa pressão e responderam positivamente para o povo de Hong Kong. O presidente francês Macron disse que apoiará para a presidência da Comissão Europeia a atual chanceler alemã Angela Merkel, cujo mandato como chanceler termina em 2021, se ela quiser suceder Jean-Claude Juncker, cujo mandato expira em outubro. Então parece que em vez de ir como a Theresa May da Inglaterra, parece que a Angela Merkel, se sair da chanceleria, então parece que ela vai para a presidência de Comissão Europeia, né? Melhor para ela, né? O PIB do Reino Unido caiu 0,4% em abril, enquanto a incerteza do Brexit continua. As vagas, não tem muita notícia de Brexit essa semana. As vagas de emprego nos Estados Unidos em abril estavam em 7,5 milhões, com desemprego nos Estados Unidos em 3,6%, muito baixo. Há agora mais de 1 milhão de empregos disponíveis do que pessoas para preenchê-los.
Continua essa situação. O crescimento econômico da Índia caiu para 5,8% no primeiro trimestre de 2019, segundo dados oficiais. A taxa mais lenta em 2 anos e uma taxa que custou à Índia o título da economia que mais cresce entre os principais do mundo. A United Technologies e Raytheon estão unindo forças para criarem um gigante aeroespacial de defesa de uma das maiores fusões corporativas de 2019. Em uma transação feita inteiramente com ações, a nova empresa terá receita anual de cerca de 74 bilhões de dólares, gigantes mesmo. Juntas, a UTC e a Raytheon valem cerca de 166 bilhões de dólares em avaliação de mercado. Agora vai ter que passar por avaliação do governo para evitar monopólio ou evitar antitrust, entendeu? As ações da Beyond Meat, se lembra dessa OPI, tem subido mais de 570% em relação à sua OPI no dia 2 de maio. É uma valorização no mercado de 10 bilhões de dólares. Em seguida, a empresa rebaixada do JP Morgan para um ranking neutro na terça-feira. Interessante isso, né? Essa empresa, essas ações estão subindo. Parece que é tudo euforia, né? Que o JP Morgan agora está dizendo, não, só neutro na terça-feira. Não é compra nem venda, mas neutro. Enviando ações perto de 25% para baixo no pregão. Parece Bitcoin aqui dessa maneira. Subindo. E qualquer coisinha cai de maneira... impressionante, né? Caiu 25% para baixo na terça-feira. As ações que se recuperaram mais de 12% na quarta-feira. A empresa ainda não é rentável. Então vamos prestar atenção ao que vai acontecer com Beyond Meat. Varejistas, fabricantes e empresas de tecnologia americanas alertaram o presidente de que as tarifas sobre a China prejudicarão a economia dos Estados Unidos e levarão a perdas de emprego. Mais de 600 empresas e associações comerciais, incluindo grandes varejistas como Walmart, Costco e Target, escreveram para Trump pedindo-lhe para remover os impostos de importação sobre os produtos chineses. Tem que escolher entre menos dor a curto prazo ou mais dor a longo prazo. Claro que isso vai doer para as empresas dentro do país que estão importando esses produtos chineses, mas uma vez que podemos prestar atenção ao exemplo de México, né? Uma vez que começou a cooperar, então evitou todas essas tarifas. Aí eu acho que vai acontecer a mesma coisa com a China, só que China é um pouco mais dura, pode aguentar um pouco mais tempo, um pouco mais rebelde, vamos dizer. Vietnã encontrou dezenas de certificados falsos de produtos e transferências ilegais de empresas que tentaram ilegalmente evitar as tarifas dos Estados Unidos de diversos setores entre a agricultura, têxteis e o aço. Os culpados são exportadores chineses, né? Eles estão querendo evitar essas tarifas. É raro que um governo asiático tenha alegado publicamente tal mau comportamento, né? Geralmente eles escondem né, esses maus comportamentos de outros países asiáticos também, mas dessa vez agora está desvendando. Nos últimos 5 anos, a agência de projetos de pesquisa avançada de defesa dos Estados Unidos, isso é interessante, tem investido 77 milhões de dólares para desenvolver dispositivos destinados a restaurar a capacidade de guardar memórias de pessoas que têm sofrido lesões cerebrais traumáticas. Claro que está iniciando com essas pessoas que têm sofrido essas lesões traumáticas, mas imagine se aperfeiçoar essa tecnologia de melhorar a sua memória. Puxa, eu estou ficando um pouco mais velho, né? Agora com 46 anos de idade e já estou pensando, poxa, eu não consigo lembrar as coisas. Imagina se dê para melhorar sua memória com prótese cerebral virtual através de implantação cirúrgica de um tipo. Poxa, vai ser muito procurado isso. Ericsson, empresa sueca de equipamentos de telecomunicações, diz que o bom andamento
ferramenta inicial e o entusiasmo de consumidores significam que a mudança para 5G, redes de 5G, ocorrerá mais rápido do que antes se previa. Puxa, eu quero agora, né? Rápido, internet mais rápido, eu gosto disso, mas eu não quero comprar o dispositivo que com certeza vai ser acima de $1.500, $2.000 cada um para ganhar essa capacidade de 5G. 45% da população mundial poderá acessar a próxima geração de redes sem fio até 2024. Esperam-se quase $2 bilhões em assinaturas até o final de 2024, que é 27% acima da estimativa anterior. Novo celular dobrável da Huawei provavelmente será lançado em setembro, mais tarde que o esperado, já que está fazendo testes extras após o desastre que Samsung passou com o Galaxy Fold. Não queremos lançar um produto para destruir nossa reputação, disse um porta-voz da Huawei. Claro que não, né? O Mate X, que é o nome desse telefone, desse celular deles, de dobrável, com capacidade para 5G, será vendido por cerca de $2.600 cada um, equivalente de mais de R$10.000. Numa conferência de jogos em Los Angeles na terça-feira, a Microsoft desvenderá o novo console Xbox, que será lançado em 2020. Ainda está por vir a Nintendo. A apresentação da empresa deve se concentrar principalmente em jogos. Muito bem, pode ter sido jogos, eu não me ligo com isso não, mas para quem está investindo em Microsoft, né, ou essas coisas, vale a notícia. Após o seu recorde de uma OPI de $25 bilhões em Nova York em 2014, Alibaba deu entrada para uma listagem em Hong Kong, né, capaz de levantar outros $20 bilhões, fornecendo mais capital para financiar novas iniciativas. E se tiver sucesso em Hong Kong, talvez eles listem em outro lugar também, na Europa, sei lá. O presidente Trump está analisando o uso de sanções para impedir o Nord Stream 2, que é um novo projeto de gasoduto russo de mais de 1.200 quilômetros, faria com que a Alemanha e vários países do leste europeu, países nórdicos e do Mar Báltico fossem dependentes e assim vulneráveis a possível aperto econômico da Rússia na Europa, né? Se a Rússia tá fornecendo todo o gás natural liquefeito, assim, esse gasoduto, então eles podem a qualquer dia fechar a torneira para pressionar esses outros países. Então é bom porque aumenta e melhora, né, a distribuição, mas também tem esse porém, né, que ninguém quer ficar dependente da Rússia. Numa pesquisa recente procurando saber dos valores monetários de várias marcas, essas 5 empresas de tecnologia ficaram com as 5 primeiras posições em 2019. Imagine qual empresa está em cima. O ranking foi assim: Amazon está em cima, né? 315 bilhões de dólares e meio. Assim é o valor da marca, somente da marca, né? Apple e Google ficaram quase empatados. Segundo lugar com 309 bilhões de dólares. Microsoft e depois a Visa, né? O tipo Visa cartão de crédito está com o fundo desses 5 mais altos, né? Com 178 bilhões de dólares o valor da marca. Representantes dos governos nacionais da União Europeia se reuniram esta semana para decidir se devem iniciar procedimentos disciplinares na Itália por seu endividamento. Vice-primeiro-ministro Matteo Salvini insiste que um compromisso ainda possa ser encontrado. O Irã pediu ao Japão para intermediar entre o governo iraniano e a administração Trump para aliviar as sanções impostas pelos Estados Unidos, né? O que o Japão tem a ver com isso? Não sei. Os Estados Unidos culpam o Irã por ataques a 2 petroleiros perto da entrada do Golfo Pérsico, aumentando as tensões entre os dois rivais, apesar das negativas das autoridades no Irã e da falta de evidência pública para a afirmação dos Estados Unidos até agora, né? A falta de evidência pública, claro que, né, as forças secretas, as forças
militares de inteligentes já sabem muito mais do que está divulgado publicamente. As emissões globais de carbono aumentaram 2,9% em 2018. Aumentaram, né? Que é mais do que nos últimos 7 anos. A demanda para energia, claro que tem aumentado. Parece que o mundo está ficando para trás em seus esforços para conter a mudança climática. China, Índia e os Estados Unidos foram responsáveis por 2/3 desse aumento de consumo. Falando em consumo, uma obra-prima de Leonardo da Vinci, o Salvator Mundi, a pintura bastante famosa, pintado há 500 anos agora, cujo paradeiro tem sido um mistério desde que foi vendida em 2017. Tem sumido, mas depois foi vendido por um recorde de 450 milhões de dólares. Imagine, gente, quem tem o dinheiro para comprar uma pintura por 450 milhões de dólares e depois está escondido, não tá em lugar nenhum, ninguém sabe onde está. Somente uma pessoa que consegue comprar essa pintura para tão alto preço para comprar, para enfeitar seu iate, né? Seu barquinho. Está inventando o super iate Serena, propriedade do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, né? Recentemente nas notícias. Aparentemente ele tem esse dinheiro incrível, né? Então, se quiser visitar a galeria para ver essa pintura, vai ter que fazer amigos com ele, visitar o iate dele, né? Interessante, vamos fazer, tá bom? Então, boa sorte, que você possa comprar uma pintura para seu barquinho, né? E eu vou ver vocês na semana que vem.